Tá começando mais um vídeo aqui do canal. E se você quer saber sobre o Vascão, tá no lugar certo. Vamos fazer hoje o X1 entre Vasco e Curitiba. Então, galera, olha bem pra mim, se você ainda não é inscrito no canal, pega aqui, se inscreva e dá aquele like pra gente poder trazer mais conteúdos bacana pra vocês. Vamos começar então o X1? Vambora, galera? Então, no gol temos Léo Jardim contra Pedro Rangel. Cara, poupa tempo, né? Poupa tempo. Léo Jardim, goleiro que agarra muito bem pênalti, debaixo da trave é muito bom, só perde às vezes um pouco na saída de cruzamento, que ele não sai muito do gol. Mas em comparação ao Pedro Rangel, pra mim é poupa tempo. Goleiro que poderia estar até na seleção brasileira, sem comparação. Pra mim, o Léo Jardim ganha do Pedro Rangel tranquilamente. PH, Paulo Henrique contra JP Sherman, do Curitiba. Jogador que passou pelo Flamengo, JP, né? Mas, mesmo com o Paulo Henrique, que vinha de baixa, melhorando já no último jogo, eu acho que o Paulo Henrique tem mais a dar para o time do Vasco do que o JP Sherman conseguiria dar para o Curitiba hoje, tá? Acho que o PH tem muita força, algum drible também, chega, apoia bem. Eu acho que ele tá acima do JP hoje. E já foi mais acima ainda, tá? Mas hoje ele tá acima do JP, no meu modo de ver. Na zaga, Maicon contra Saldívia do Vasco. Maicon, ex-jogador do Vasco também, né? Vai rever, né, o time do Vasco. Só que agora jogando do outro lado. O Maicon, pra mim, de cabeça, ele é melhor do que o Saldívia, apesar do Saldívia ter ganho várias bolas de cabeça no último jogo. Mas ele é um monstro de cabeça na área. Mas com os pés, a gente sabe o que ele desenvolve, né? A gente sentiu isso na pele. Ele não é muito bom. Se a gente apertar, a tendência é ele entregar. Então, pra mim, o Saldívia ganha por isso. Porque ele também é bom na cabeça, não tão bom quanto, mas com os pés, ele é 1000 vezes melhor do que o Maicon. Na outra, lado da zaga, lado esquerdo, né? É o Robert Renan contra o Jaci Maranhão. Gente, Robert Renan tá na frente. Jaci Maranhão é bom. Tem dado uma consistência ali na defesa do Curitiba. Tanto que o Curitiba tem feito bons jogos, né? Mas se a gente colocar um contra o outro, pra mim, Robert Renan é melhor sim do que o Jaci Maranhão. Na lateral esquerda, Cuiabano contra Bruno Melo. Poupa tempo, gente. Poupa tempo, porque o Cuiabano tá na melhor fase. Ele chegando, ganhando titularidade, dando passe para gol, marcando gol. Cara, é um dos principais jogadores do Vasco. Ele, o Andrés Gomes e o Thiago Mendes. Então, não tem nem comparação. Para mim, Cuiabano ganha também do Bruno Melo. E aí começa Hugo Moura contra Sebastião Gomes. Olha, o Hugo Moura tem feito bons jogos. Não é que seja o meu jogador predileto, não é. Acho que o Vasco tem que procurar um outro para a posição. Mas ele tem fechado ali, tem dado consistência que o Renato quer. Tem sido um jogador, apesar do jogo contra o Fluminense ter dado gol lá pro Tricolor, né? É um jogador bom. Assim, entre ele e o Sebastião Gomes, acho que ainda fico com o Hugo Moura, na minha opinião. Olha o Vasco dando um baile, hein? E olha que o Curitiba tá a 2 pontos na nossa frente. E a gente precisa ganhar para passar eles. E agora vem Thiago Mendes contra... Não é o Thiago Mendes, desculpa, tá errado. É o Tietê. Tietê contra o Alisson. Cara, Tietê tem que se dar mais. Tem que dar mais, porque apesar do último jogo ter feito um bom jogo, mas tem que ter mais consistência. E o Alisson vem fazendo boas partidas pelo Curitiba. Então hoje eu ainda não vou conseguir colocar o Tietê ganhando do Alisson. Na minha opinião, o Alisson ganha do Tietê, tá? Tietê tem que fazer mais por onde, para poder tá até como titular. Não é à toa que o Renato procura mais jogadores numa segunda janela. Fala que o Vasco precisa contratar, tá? Uma das coisas é a posição do Tietê, talvez do Nuno, né? Que não conseguiu ainda segurar a posição do Coutinho, né? E o Rojas também ainda está em adaptação. Então, com tantos campeonatos vai ser difícil. O Nuno não aguenta o jogo todo quase. É difícil para ele. E falando em Nuno, é Nuno contra Lucas Ronier. Gente, também é outro jogador que não dá para ganhar do Lucas Ronier, tá?
porque o Nuno não consegue ainda entregar, apesar do gol que ele fez, a bons jogos, né? Thiago Mendes e Josué. Cara, Josué pode estar jogando bem, pode estar ajudando muito o Curitiba, mas o meu capita, eu não largo. Poucos jogadores, nem sei quais, que eu ainda não parei para analisar, consegue ganhar do Thiago Mendes hoje. Um jogador que chegou ainda em adaptação de novo ao futebol brasileiro, fora de forma. Até eu mesmo e muita gente ainda criticava assim, pensando, pô, esse jogador será que vai ser bom pro Vasco? Será que vai jogar? Porque a gente quer tudo para ontem, a gente precisa, né? O time do Vasco sempre precisa trazer jogadores, já colocar e funcionar. E o Thiago Mendes não funcionou naquele primeiro momento. Mas hoje ele tá voando. É um dos melhores jogadores do Vasco, junto com o Andrés Gomes e o Cuiabano. Cara, é indispensável no time do Vasco titular. Então, Thiago Mendes, hoje, ele tem muito mais dado que o Josué. É um jogador que, cara, é difícil ganhar dele hoje, hein, no 1x1 aqui no X1. Jogador muito bom, tá jogando muita bola. Pegou pra ele o que o Coutinho tinha que fazer e a braçadeira de capitão tá melhor nele do que no Coutinho, porque ele briga, ele corre atrás, ele se esforça mais do que o Coutinho fazia. O Coutinho não era também o estilo dele, mas o Thiago Mendes, hoje, ele realmente é um verdadeiro cão de guarda, é um jogador que, cara, luta pelo time, chama a atenção do time, cobra o time, vai pra cima, não deixa o barco cair, mesmo quando o Vasco toma o primeiro gol. Tanto que aconteceu várias viradas do Vasco com o Thiago Mendes e o Renato Gaúcho. Então, pra mim, Thiago Mendes é indiscutível, é poupa-tempo tranquilamente. E agora, DVD, o David contra Breno Lopes. Cara, o David melhorou. David no último jogo melhorou muito. Mas eu não posso ainda. Queria muito, me dói, que eu acho que ele pode dar muito fruto ao Vasco ainda. Melhorou muito, mas o Breno Lopes hoje ganha do DVD. Eu tô colocando o DVD pela ponta, tá, gente? Porque como não temos o Andrés Gomes, pode ser que ele faça como dois atacantes. Só que botando o DVD mais pela ponta, que ele sabe jogar, e o Brenner talvez mais no meio, centralizado. Pode ser, como o jogo é fora, o Brenner tem mais toque de bola do que o He-Man, né? Então eu acho que ele pode ser que ele escolha o Brenner. Não é ainda uma escalação certa, a gente só vai saber em cima da hora. Mas para fazer o X1, a gente tem que ter possibilidade. Então o Breno Lopes ganhando do DVD. E o Brenner pro Pedro Rocha também. Apesar do Brenner ter melhorado, já marcou 2 gols. Mas hoje o Pedro Rocha, atacante do Curitiba, também ganha no X1 contra o Brenner. Por estar mais adaptado, por poder entregar mais, né? Talvez é mais certo o Pedro Rocha entregar do que o Brenner. Eu espero que o Brenner comece a entregar mais? Sim. Tem condição? Tem muita. De ser melhor que o Pedro Rocha? Tem, também. Mas hoje, no X1, o Pedro Rocha ganha. Hoje. Pode ser que no jogo, né, que a gente não tem aquela previsão do jogo, não sabe o que vai acontecer, o Brenner, se jogar, destrua, meta 2, 3 gols e aí ganha o jogo. Cara, a comparação vocês vão dizer, não foi certa. Foi certa, porque o momento do Pedro Rocha é melhor do que o do Brenner. A partir de um jogo que ele começa a fazer melhor, ele pode começar a ser melhor do que o Pedro Rocha. Então, o meu X1 é esse, galera. São 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Vasco contra 1, 2, 3, 4 do Curitiba. E se a gente analisar, a zaga do Vasco, com um pouquinho de volantes, são os melhores. E o ataque do Curitiba é melhor do que o do Vasco. Então, vai ser uma boa disputa isso. Um bom jogo. E espero que o Vasco ganhe, né? Que a gente traga os 3 pontos, passe o Curitiba e vá no campeonato melhor ainda, porque daqui a pouco começa jogos de Sul-Americana, Copa do Brasil, e o Vasco precisa estar lá em cima da tabela. Tá bom, galera? Então, pra mim, hoje é isso. A gente volta falando do Vasco, tá? Trazendo mais informações pra vocês. O X1 tá aí e eu fico por aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.